todo condutor deve praticar a direção defensiva e, assim, todo motorista defensivo deve. Se ele está falando numa direção defensiva, são todas aquelas ações, aquelas atitudes, positivas, certo? Então, o número 1, ele diz assim: redobrar a atenção ao conduzir veículo em situações de neblina e cerração. Com certeza, por quê? Se eu tenho neblina, se eu tenho cerração, o visual da pista, ele vai estar bem comprometido. Então, sim, eu vou precisar redobrar a atenção. Se eu sei que o número romano 1 está certo, eu posso descartar as que não têm a presença do número romano 1. Por exemplo, a letra C. Tá vendo que a letra C não tem número romano 1? Então, já descarta, já deixa ela fora. 2. Manter-se afastado de veículos em que se percebe que o condutor exibe manobras radicais com comportamento imprudente ou agressivo em relação aos demais usuários das vias. Com toda certeza, essa pessoa pode estar sob efeito de bebida alcoólica, ou efeito de alguma droga, ou em situações até um pouquinho piores. Então, sim, é uma atitude de direção defensiva manter-se afastado de qualquer condutor que tenha esse tipo de atitude, que exibe esse tipo de manobra, porque sim, ele pode colocar a tua vida em risco. Então, sabendo que a 1 e a 2 estão certas, eu também posso descartar a que não tem a presença do número romano 2, que no caso é a letra B. Percebam que só até aqui eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. E o 3 vai dizer o seguinte: conhecer bem o tipo de carga, suas características, acondicionando-as, fixando-as adequadamente no compartimento de carga do veículo, bem como distribuindo bem o peso da carga nesse compartimento, sim, com certeza. Conhecer o que eu estou transportando, acondicionar corretamente, fixar corretamente, vai diminuir o risco no caso de um sinistro, de uma colisão, desses objetos não acabarem prejudicando ou até machucando o condutor. Então, sim, o número romano 3 também está certo. Então, percebam que a única que tem número romano 1, número romano 2, número romano 3 é a letra A, pois sim, todas as alternativas estão corretas. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são. E agora? Letra A, admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra B, alimentação, ignição, explosão e escape. Letra C, admissão, compressão, explosão e escapamento. Ou a letra C, ignição, escapamento, compressão e alimentação. E agora, quais será que são os 4 tempos de um motor a combustão interna? Olha essa dica. A, C, E, E. A, C, E e E. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Por quê? O combustível, a mistura, né, ar mais combustível, que é o sistema da alimentação, ele vai ser admitido, ele vai ser comprimido, ele vai explodir através da faísca da vela de ignição e sim, esses gases serão eliminados pelo escapamento. Então, A, C e E, admissão, compressão, explosão e escapamento. O motorista do veículo A, então o motorista do veículo, olha, ele está apontando aqui, aproxima-se de uma curva acentuada à direita, conforme a figura. Poderá perder o controle do veículo, sair da faixa de rolamento e colidir com o veículo que trafega em sentido contrário, ou seja, com esse veículo aqui, em função da ação da força centrífuga
Qual que é a força centrífuga? O que que a força centrífuga faz? Ela tende a jogar o veículo para fora da curva. Então, aqui, ó, é a parte de fora da curva. Então, a tendência é jogar exatamente na direção desse outro veículo. Só que para evitar esse tipo de colisão, o que que o motorista do veículo A deverá fazer? Manter-se à direita, diminuir a velocidade antes da curva. Letra B, frear o veículo no meio da curva e manter-se à esquerda. Letra C, manter-se à direita e aumentar a velocidade antes da curva. Ou letra D, aumentar a velocidade na curva e manter-se à esquerda. Primeiro, dica: você não vai frear na curva, nem vai aumentar a velocidade na curva, nem antes e nem dentro. Você vai sempre diminuir um pouco a velocidade, ou seja, manter-se à direita e diminuir a velocidade quando? Antes da curva. Manter-se à direita e diminuir a velocidade antes da curva. Dentro da curva, eu não vou frear. Por quê? Se eu frear aqui, eu não vou fazer essa trajetória. Eu vou acabar passando direto e vou parar lá na contramão. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e a Permissão para Dirigir, que é a PPD, somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Letra A, em cópia autenticada por um cartório. Letra B, junto com a carteira de identidade. Letra C, junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Ou letra D, em original. Primeiro, se ele está falando da carteira e se ele está falando da permissão, ele está falando do documento do condutor. Então, não tem nada a ver com o documento do veículo, certo? Segunda dica, a Carteira Nacional de Habilitação, ela é expedida de forma original pelo Detran, certo? Ele é um documento oficial. Então, ele não poderá ser utilizada em cópia. Também não precisa ser junto com a carteira de identidade. Por quê? Na própria CNH, na própria PPD, você já tem seu nome completo, nome do pai, nome da mãe, CPF e o RG. Então, não precisa apresentar junto com nenhum outro documento, porque ele, por si só, já é um documento completo. Então, só nos resta em original, sim. Tanto a CNH quanto a PPD ou mesmo o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, deverão ser apresentados em formato original, na versão digital ou na versão física, porque ambos são versões originais. Uma está em formato físico, impresso, e o outro está na versão digital dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação. A menos que já se encontre sobre a zona de cruzamento. Quando acender a luz amarela do sinal luminoso, o condutor deve. Lembrando que toda a sinalização na cor amarela, todas as placas amarelas, são sinalizações de alerta, de advertência, de algo que vai acontecer. O que ele está dizendo? Se acendeu a luz amarela, ele está alertando que o sinal vermelho na sequência vai acender também. Então, se você já começou a travessia, você vai concluir. Só que se você ainda não começou a travessia e acendeu a luz amarela, o que você vai fazer? Letra A, aumentar a atenção, reduzir a marcha do veículo e parar. Letra B, buzinar e completar a travessia. Letra C, reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do cruzamento. Ou letra D, aumentar a velocidade do veículo. Bom, se ele já deu uma luz de alerta, você não vai aumentar a velocidade, muito menos buzinar e completar a travessia, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai reduzir a velocidade, só que você vai ter que parar. Por quê? Porque ele já contou que vai ficar vermelho, certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a sua atenção,
vai reduzir a marcha ou a velocidade do seu veículo e vai parar antes da linha de retenção. O que é a linha de retenção? Não tem lá a faixinha de pedestre? Não tem uma linha antes da faixinha de pedestre? Essa linha chama-se linha de retenção. É como se fosse um muro que está protegendo o pedestre. Então, o veículo tem que parar um pouquinho antes dessa faixa de retenção. Atualmente, há uma grande preocupação com o aquecimento global, que pode ter várias consequências, dentre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível das águas do mar, fato que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de poluentes. Presta bem atenção, olha a palavra-chave aqui, por quê? Ele já contou que uma das causas é o quê? É a emissão de gases. Lembrem-se dessa dica. Emissão de gases. Por quê? Porque na resposta correta para essa questão, vai ter que ter algo relacionado com a emissão de gases, responsável pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Dentre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a tem que ter alguma coisa relacionada com a emissão de gases. Letra A, criação de normas que estabelece o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Letra B, introdução do sistema de rodízio de veículos nas grandes e médias cidades. Letra C, criação do Ministério do Meio Ambiente, que passa a ser responsável pelas condições ambientais do país. Ou letra D, difusão de pesquisas sobre novos combustíveis, como o carvão para substituir o petróleo. E aí eu te pergunto, qual a única alternativa que está falando da emissão de gases? É a letra A, a criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos, que é a nossa resposta correta. Em um acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta sangramento acentuado. A pessoa que socorre adotou algumas medidas. Então, ele deu medida 1, medida 2, medida 3 e ele quer saber. Com relação às atitudes de primeiros socorros, é correto. Quais estão corretas? Número 1, usou luvas de proteção com toda certeza. Por quê? Eu não posso entrar em contato com os fluidos corporais da vítima, com os fluidos orgânicos, como sangue, saliva, suor. Por quê? Eu posso adquirir doenças infecto-contagiosas. Então, sim, número romano 1 está certo. Olha a dica. Se eu sei que o número romano 1 está certo, eu posso descartar as que não têm a presença do número romano 1. 2. Comprimiu o ferimento com uma gaze ou pano limpo. Tá certo? Com certeza. Porque se eu não comprimir esse ferimento, dependendo do tempo que essa pessoa sangrar, ela poderá sim entrar em óbito. Então, número 2, né, número romano 2, também está certo. Sabendo disso, eu posso descartar novamente a que não tem o número 2, que é a letra D. Aqui eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. E o 3 fala que chamou o socorro, detalhando as informações sobre a vítima. Com certeza, então, nesse caso, os 3 números romanos estão certos, que no caso é a letra C, ó. Tem número romano 1, que é representado por um risquinho, tem o número romano 2, que é representado por 2 risquinhos, e tem o número romano 3, que é representado por 1, 2, 3 risquinhos. Então, sim, as 3 alternativas estão corretas. Usou luvas de proteção, comprimiu o ferimento com gaze ou pano limpo e chamou o socorro, detalhando as informações sobre a vítima. Fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes são, pessoal, se aqui ele está falando que contribuem para um trânsito violento, são as atitudes negativas.
negativas, que vai tornar o trânsito pior, mais complicado do que já é. Tá? Então, tem que ser atitude negativa, não é positiva, é negativa. Letra A. Pensar em conjunto, respeitar os direitos dos outros, isso é uma atitude positiva, então não é. Letra B. Respeitar os direitos de trânsito. Aliás, respeito aos direitos de trânsito, sim, isso também é positivo. Letra C. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. Aqui nós já temos algo suspeito, algo duvidoso. E na letra D, planejamento de horários e percursos. Isso aqui também é positivo. Então, percebo que a única atitude ruim que pode prejudicar, que pode piorar o trânsito é a letra C. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos são fatores que contribuem para um trânsito violento e propenso a acidentes, ou mais corretamente, propenso a sinistros. Com relação às placas de regulamentação, considere. Primeira informação importante: todas as placas de regulamentação são as placas na cor vermelha, que têm o formato redondo. Estas placas vermelhas, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E aí ele quer saber o seguinte, ele está dando a plaquinha aqui para nós e na sequência a definição. E aí ele quer saber se essa definição aqui condiz com a placa que está aqui. Então, no primeiro caso, ele diz que essa plaquinha aqui significa que é proibido o trânsito de ônibus. Não é. Por que que não é? Porque toda vez que ela tiver uma proibição, ela terá que ter um corte ao centro, como é o caso dessa terceira plaquinha aqui. Então, está errado essa definição. Aqui é trânsito de ônibus e não proibido o trânsito de ônibus. A segunda plaquinha, ela dá o desenho de um caminhão e ela diz que essa plaquinha significa que é proibido o trânsito de caminhões. Novamente, só seria proibido o trânsito de caminhões se ela tivesse aqui, ó, uma faixinha ao centro. Agora sim, ela seria uma proibição. Mas como a placa original não tem essa faixinha, não é proibido, é permitido, ok? E na plaquinha 3, tem o desenho de uma motinha, ele diz que proíbe o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. E sim, esta plaquinha, o número romano 3, é a única que está correta, porque sim, ela significa que é proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. E lembrem-se, toda vez que ela der uma proibição, esta plaquinha redonda terá que ter um corte ao centro, como é o exemplo aqui da terceira plaquinha. Se você lembrar dessa dica, se você anotar essa dica, você já terá grandes chances de acertar as questões de regulamentação que podem cair aí na sua provinha. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. E aí ele continua: desobedece aos conceitos de direção segura. O que é direção segura? É uma direção preventiva, são aquelas atitudes, aquelas ações para evitar que um sinistro venha acontecer. Quando ele fala em desobedece, significa atitude errada, incorreta, o que o condutor não deve fazer. O que ele não deve fazer? Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por que que essa informação é errada? Porque eu preciso sim reduzir um pouco a minha velocidade para poder acessar o acostamento. Imagine assim, você está vindo numa rodovia a 80 km por hora, e aí você precisa
acessar o acostamento, sair, fazer um retorno, enfim. E você vai sair nesta mesma velocidade. Quase sempre tem aquele desnível, aquele degrau entre a pista e o acostamento. Dificilmente ela é reta, sempre tem um pequeno desnível. Se você sair numa velocidade muito alta, você poderá ocasionar um sinistro, uma colisão. Por isso que é o errado. Porque não é que eu não devo, eu devo sim. Você deve reduzir a velocidade. Porém, a presença da palavrinha não aqui no começo faz com que essa afirmativa seja errada. Devemos estar sempre atentos ao painel de instrumentos. Caso apareça acesa uma luz de advertência vermelha, isto indica que tem um sinal de uma anormalidade em algum sistema do veículo. As luzes mais comuns de nós termos vai ser, primeiro, a luz do freio de mão. Não esqueço de sempre soltar o freio de mão para que essa luzinha apague. Nós vamos ter a luz do marcador da temperatura. Nós vamos ter a luz do marcador do óleo, que são as principais luzes, e essas luzes vão acender na cor vermelha. Isto significa que é sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Para quem está fazendo o CFC, provavelmente vocês receberam uma apostila, um caderninho, como por exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui minha apostilinha do meu CFC, o caderninho, tem as plaquinhas no final. Se nessa apostilinha você for lá nas últimas páginas de mecânica, você irá encontrar um painel de instrumentos. Eu aconselho vocês a sempre olharem. Deixa eu aumentar a imagem aqui, para ver se vocês conseguem visualizar como que é aqui, ó. Ó, aqui vocês têm um painel de instrumentos, ó, tá vendo? E é importante vocês ficarem atentos, olharem, ó, a luzinha do freio de mão que eu falei para vocês. Aqui a luzinha do estacionamento, também pode aparecer nessa letrinha P quando for carro automático. Aqui tem, ó, a luzinha da bateria. Deixa eu ver se tem aqui a luzinha do marcador. Acho que só no painelzinho do carro mesmo. Deixa eu tentar aproximar aqui para vocês verem. Bem aqui dentro aqui do painelzinho mesmo, ó. Aqui vocês vão ter o marcador do combustível, aqui a luzinha da injeção eletrônica, a luzinha do freio de mão, aquela mesma que nós vimos aqui embaixo, ó. Nós vamos ter aqui o marcador de velocidade, vamos ter aqui o contragiro, a luzinha azul, que significa que você está com luz alta, aqui o marcador da temperatura, ele geralmente vai ficar mais ou menos ali nos 90 graus, não pode passar muito disso, certo? E aqui, ó, essa termômetrozinho aqui, ó, ele vai acender ou piscar, caso você tenha, né, algum problema. Então, essas são algumas luzes básicas que vocês precisam, né, lembrar para poder, se qualquer uma delas acender, vocês saberem, né, que tem alguma anormalidade, que tem algo errado aí com o veículo de vocês, e, claro, parar ou chamar o socorro mecânico especializado para poder auxiliar vocês. Nossa próxima questão diz o seguinte: a habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados utilizado no transporte de carga. Quem acompanha o canal da Profilu vai lembrar que para carga ou é C ou é E, já vai aumentar muito as chances de acertar essa questão, que a B de bola e a D de dado transporta pessoas cujo peso bruto total exceda a 3.500 quilos. Bom, o que vai exceder a 3.500 quilos é a categoria C. Por quê? A categoria B de bola, que transporta pessoas, ela vai transportar até 8 pessoas, sem contar o condutor, e ele não pode ultrapassar o peso de 3.500 quilos. Por exemplo, se você tem uma picape, uma Dodge Ram, por exemplo, que tem mais de 4.000 quilos,
você já não pode dirigir com a categoria B. Você precisará ter a categoria C. Por quê? A categoria C são os veículos que vão exceder a 3.500 quilos, enquanto a categoria E são os veículos que vão exceder a 6.000 quilos. Eu gosto de fazer aquela referência que é o caminhão, a carreta, o bitrem, porque realmente ele é bem grandão, ele é bem pesado. Aí fica fácil para vocês lembrar, mas lembrem-se da dica. B de bola e D de dado transporta pessoas, enquanto a C e a E vai transportar carga, vai transportar peso. Nos semáforos, o condutor deve... O que o condutor deve fazer no semáforo? Bom, na luz verde, ele pode seguir. Na luz amarela, ele vai reduzir a velocidade e parar antes da linha ou da faixa de retenção. E claro que no vermelho ele vai parar. Lembrem-se, avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. E aqui a resposta correta, sempre em verde, reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa ou linha de retenção. Mas o que é uma linha de retenção? Pois bem, nós não temos aqui a faixinha de pedestre, nós não temos uma linha que fica antes da faixa de pedestre. Essa linha, essa faixa, é chamada de faixa de retenção. É como se fosse um muro para proteger ali o pedestre. Você não pode parar, avançar. E olha, uma dica pro dia a dia. Nunca pare muito perto dessa faixa. Por quê? Se porventura acontecer um sinistro, uma colisão atrás do teu veículo, você pode ser lançado para cima dos pedestres. Então, dê um espaço. E em algumas cidades, alguns estados, ainda tem uma faixinha aqui para os motociclistas pararem. Aí também, se procura parar um pouquinho antes, para se porventura acontecer qualquer coisa, você não acabar, né, colidindo aqui com os motociclistas. A finalidade do servofreio é, meu Deus, o que é um servofreio? Aí fica difícil, né, você responder uma pergunta sem você fazer ideia do que é um servofreio. Será que é de comer? Será que é de beber? Será que é uma peça do carro? O que é? Bom, o servofreio é uma peça, essa peça aqui, ó, que ela faz parte do sistema de frenagem. Olha a primeira palavra, servo. O servo, ele serve. Ele faz, lembra lá nos tempos antigos que tinha o servo lá, o serviçal? O que ele fazia? Ele fazia o trabalho pesado. Ele fazia o maior esforço. É justamente essa a finalidade do servofreio. Depois dessa dica vocês não vão esquecer nunca mais. Então, se ele serve, se ele faz o serviço pesado, ele vai reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal do freio. Quer ver um exemplo? Ó, o teu carro, vamos pegar um carro comum, um carro convencional, ele pesa pelo menos 1 tonelada. Ah, vamos pegar uma Dodge Ram que pesa mais de 4 toneladas. E como que você freia? Com um simples toquinho no freio. Como assim? Como que eu só encosto o freio e todo esse peso, todo esse veículo para? Porque o servofreio, ele está fazendo todo o trabalho pesado, todo o esforço, quem está fazendo é ele. Então, ele tem essa finalidade de reduzir essa força, de reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal do freio. Por isso que você deu uma encostadinha no freio, o veículo já para. Dentre as afirmações abaixo, representa uma atitude de direção segura. Direção segura, direção defensiva, direção preventiva, são todas aquelas situações antecipadas. São atitudes, são atos, são ações que eu vou tomar antes que algo ruim possa acontecer. É tudo antes, é tudo que eu posso prever e, claro, eu posso evitar. E nesse caso, em verde, ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade independente da sinalização de regulamentação. Por quê? Eu posso fazer tudo certinho, bonitinho,
parar na placa de pare, reduzir na placa de preferencial, mas a outra pessoa pode acabar passando direto. E se eu estou prevenindo, se eu estou segura das minhas ações, eu vou ter muito mais chances de evitar, ou quem sabe até desviar nesse caso, porventura venha acontecer alguma situação dessas. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é. Bom, primeiro vamos entender o que é carga. Não quer dizer que você vai levar lá, né, uma carga de algum material que não tem nada a ver com o veículo. Essa carga que ele se refere são aquelas cargas que têm relação com o transporte de passageiro. Exemplo, vamos descer para a praia, vamos fazer uma viagem, o que eu vou levar? Eu vou levar travesseiro, eu vou levar coberta, eu vou levar mala, se eu for para a praia, eu vou levar cadeira, eu vou levar guarda-sol. O que isso é? Isso é carga. Qualquer objeto dentro do teu carro, ele é considerado carga. A tua bolsa de mão, ela é carga. A tua mochila da escola, da faculdade, do trabalho, ela é carga. A mochila de viagem do final de semana, do passeio em família, isso é carga. Tá, agora pensa comigo assim, eu posso transportar as minhas cargas, minha mochila, a minha cadeira de praia que eu vou descer para a praia, meu guarda-sol, enfim, posso transportar dentro do carro? É claro que eu posso. Eu não preciso pegar autorização, também não é proibido. Por quê? Porque isso me permite. Meu carro tem o quê? Ele tem o porta-mala, ou em cima, às vezes as pessoas colocam no teto aquele bagageiro de teto. Então, é permitido sim levar essas cargas. Mas essa carga, claro que são os objetos, né, que nós utilizamos, que nós transportamos, que nós levamos. Só que tem uma observação. Desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, ou seja, no porta-malas ou no bagageiro externo. Os problemas causados pela relação trânsito e meio ambiente são. Então, aqui ele quer saber o quê? Quando eu estou utilizando o meio ambiente para me locomover com o meu veículo, seja uma moto, seja um carro, um ônibus, um caminhão, o que for, o que vai resultar disso? Por quê? Porque ele quer saber o problema. Esses dois juntos aqui, eles causam um problema, ou vários, quais que podem ser? A poluição, né? O veículo vai queimar combustível, seja álcool, seja diesel, seja gasolina, ele está poluindo o meio ambiente. Vai causar erosões, principalmente pela construção das vias para que esse trânsito possa acontecer, além das agressões contra o meio ambiente. Então, sim, os problemas causados por essa relação do trânsito com o meio ambiente, poluição, erosão e agressões ao meio ambiente. E ó, pessoal, fiquem atentos, porque essas questõezinhas são questõezinhas fresquinhas, são questõezinhas novas que caíram essa semana. Então, se você vai fazer a prova essa semana ou por esses dias, fica atento, porque existe uma grande possibilidade dessas questões caírem aí na sua prova. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são. Vamos entender as informações que ele deu. Então, marca longitudinal é aquela marca que separa, né, as vias, linhas divisórias de fluxos veiculares, que permitem ao condutor ultrapassar. Então, nós vamos ter linhas contínuas e linhas seccionadas. E, afinal, qual delas vai permitir a ultrapassagem? Letra A, contínuas. Letra B, seccionadas. Letra C, amarelas, contínuas ou seccionadas. Ou amarelas contínuas, que permitem. Primeiro, não tem como elas serem contínuas e, ao mesmo tempo, seccionadas
e permitir a ultrapassagem. Por quê? Porque a contínua, ela vai proibir, enquanto a seccionada, ela vai permitir. Então, descarta essa daqui. A letra D, ela fala em amarelas contínuas, mas as amarelas contínuas estão advertindo que existem fluxos de sentidos opostos, certo? E não está falando da ultrapassagem, então descarta. Então, notem que nós ficamos entre contínua, que é uma linha comprida, e entre a seccionada, que é uma linha tracejada, pontilhada, interrompida. E aí, qual delas que vai permitir ultrapassar? Será a letra B, as seccionadas. As seccionadas, pontilhadas, tracejadas são as que permitem, e a contínua é a que proíbe a ultrapassagem. Então, a que permitem são as seccionadas, letra B de bola. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. Letra A, aumento da poluição sonora. Letra B, não contribui com a preservação do meio ambiente. Letra C, reprovação na inspeção veicular. Ou letra D, o deslocamento de forma segura e confortável. Bom, se ele está dizendo para manter em bom estado, isso vai gerar algo positivo. Então, não vai aumentar a poluição sonora, nem vai não contribuir para a preservação do meio ambiente. Ao contrário, você mantém teu veículo em bom estado, você vai contribuir e não o inverso. E na letra C, reprovação na inspeção veicular. Se está em bom estado, ele não vai ser reprovado. E sim, você vai ter um deslocamento de forma segura e confortável, letra D. Deslocamento de forma segura e confortável. Quero deixar uma super dica para você que ainda não conhece. Quando você estiver fazendo, seja simulado ou mesmo vendo os vídeos das questões mais cobradas, uma super dica para garantir a sua aprovação. Copiem a pergunta, no caso, a legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. E copiem a resposta correta, o deslocamento de forma segura e confortável. Você vai estar aumentando em 30% as chances de, se essa questão cair, você conseguir acertar ela. Todo condutor deve praticar a direção defensiva, mas afinal de contas, o que é direção defensiva? Direção defensiva são os atos, são as ações, as atitudes para prevenir, para antecipar uma situação de risco. E ele continua: motorista defensivo deve saber que condições adversas são. O que são condições adversas? Letra A, procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. Letra B, os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Letra C, os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como freios, a direção e a suspensão. Ou letra D, as reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar sua habilidade ao dirigir. Bom, ele quer saber das condições adversas. As condições adversas serão sempre 8. E a resposta correta tem que começar com F ou F. Por quê? Fatores ou combinação de fatores. E isso está na letra B de bola. Por quê? Porque as condições adversas, eles são um conjunto, é uma combinação. Então, são fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E caso ele perguntasse quais são, é só vocês contarem aqui, tiver 8 itens, e marcar por que será a resposta correta. 20. Considere as seguintes condições. Então, temos condição 1, 2 e 3, e ele quer saber
Para garantir a segurança no trânsito, o condutor cidadão deve assumir condições dispostas apenas em: se eu quero aumentar minha segurança no trânsito, são atitudes positivas que eu preciso ter para garantir essa segurança no trânsito. 1. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos? Aqui fica um pouquinho confuso, mas é mais ou menos assim. Um exemplo: se alguém pedir gentilmente para você fazer alguma coisa, é muito bem provável que você vá fazer. Agora, se alguém chegar e te obrigar, te impor a fazer algo, você talvez não queira fazer. Então, isso que ele quer dizer, que os direitos e deveres pensados e refletivos, eles são melhores incorporados do que aquelas situações que são impostas, que você tem o dever, a obrigação de fazer. Então, sim, o número romano 1 está certo. O 2 fala que o status social deve ser priorizado para se obter respeito do outro. Resumindo, trocando em miúdos assim: se você tem um carro bom, se você tem um carro novo, se você tem um carro do ano, se você tem um carro caro, você vai ter respeito. Agora, se o teu carro for simples, não for um carro tão novo assim, você não vai ter respeito. Isso não é verdade. O status social não tem nada a ver com o respeito. Por quê? O CTB ele deixa bem claro que todos os usuários das vias, seja o pedestre, seja o motociclista, seja o ciclista, seja a pessoa que dirige o veículo pequeno, o automóvel pequeno, caminhão, carreta, enfim, todos têm os mesmos, presta bem atenção, os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente qual veículo ele tenha, independente de quantos anos de carteira ele tenha. Então, com certeza, isso aqui está errado. Então, ó, dica: sabendo que a 1 está certa, eu posso descartar a que não tem a número 1, que nesse caso é a letra D. Sabendo que a 2 está errada, eu posso descartar a que tem a número 2, que no caso é a letra B. Percebam que vocês já têm 50% de chances de acertar essa questão. E a 3 fala que a racionalidade e o diálogo devem ser valorizados, sim. Dialogar, conversar, pensar, refletir sobre as situações que ocorrem no trânsito, sim, devem ser valorizados, devem ser priorizados. Então, com certeza, a racionalidade e o diálogo devem ser valorizados, ou seja, número romano 3, né, que são os 3 risquinhos, também está correto. Então, 1 e 3 estão corretas. São atitudes que vão garantir a segurança no trânsito. 21. Analise a figura. Então, tem aqui um pedestre, temos aqui uma faixa de pedestre, ele diz: Sua Excelência, o senhor pedestre. E ele continua: a revista Abramet, no 25 de maio, entre maio e agosto de 1998, adaptada e tal. Analise a questão. Quem tem prioridade numa cidade? O automóvel ou o ser humano? Essa regra aqui, ela é bem simples. Sempre vai ser o ser humano. Por quê? Porque ele é mais vulnerável, ele é mais frágil. Se ele se machucar ou mesmo se ele perder a vida, ele não vai ressuscitar no outro dia. Ele não vai se curar num passe de mágica. Então, sim, a prioridade no trânsito ele vai começar com o ser humano, com nós, condutores, pedestres, passageiros, enfim. Na mesma proporção que a primeira preferência no trânsito, a prioridade no trânsito começa com o pedestre, a sinalização que prevalece sobre todas as demais serão as ordens de quem? Do agente de trânsito. Por quê? Porque ele é um ser humano. Ele prossegue. Analisando a figura e a questão acima, é correto afirmar que qualquer condutor habilitado de veículo, mesmo não tendo conhecimentos profundos de direção defensiva, com base no bom senso, responderá que os pedestres contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito ao cruzarem as vias fora da faixa de travessia sinalizadas? Letra B.
A calçada e as ruas são vias de trânsito de veículos e qualquer pedestre é um risco à segurança no trânsito. Ó, calçada, eu posso circular com o meu carro na calçada? Letra C. Qualquer ser humano é mais importante do que qualquer máquina? É aquela questão que eu pontuei com vocês. Se você hoje se machucar, você vai ter um tempo para se curar. Se a pessoa amanhã perder a vida, ela não vai ressuscitar no outro dia, o veículo não. O veículo, se a gente estragar, se der um problema, se der perda total, que é o que a gente chama de PT, você vai trabalhar, você vai conquistar, se teu carro tiver seguro, o seguro vai cobrir, vai comprar outro exatamente igual. E a vida não. A nossa vida não tem como repor, não tem como ressuscitar no outro dia caso a pessoa perca a vida no trânsito. E a letra D fala que muitos condutores cometem infrações de trânsito que deveriam ser atribuídas somente ao pedestre. E aí? Você, com o seu bom senso, tendo uma ideia de direção defensiva, sabendo que o pedestre tem a primeira preferência, qual alternativa seria a correta? Acertou quem respondeu a letra C, que sim. Qualquer ser humano é mais importante que qualquer máquina. Sempre que falarmos em prioridade no trânsito, lembrem-se sempre defesa da vida. Por quê? Porque a vida não dá para repor, não dá para reconstruir, certo? Então, fiquem com essa dica aí que qualquer questão que caia, falando desses temas aí, vocês vão conseguir acertar. 22. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículo é... Anota essa super dica. Se você anotar, se você lembrar, você não vai errar essa questão. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares, exatamente. Não vai falar de pés, nem de pernas, nem de calcanhares. Vamos ler as alternativas? Letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Falou de pés? Falou de pernas? Falou de calcanhares? Não. Letra B. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Falou de pé? Falou. Então, descarta. Letra C, mesma coisa. Pé esquerdo levemente apoiado na embreagem. Falou de pé? Descarta. Letra D. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência não é. Por quê? A tua mão ela tem peso. Se você permanecer com ela muito tempo sobre a alavanca do câmbio, isso vai ter um desgaste prematuro. Então, sim, letra A, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. E tem uma segunda posição muito cobrada, que são braços ligeiramente dobrados. Então, ou ele vai falar de mãos, ou ele vai falar de braços. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, ou braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Questão 23. A placa R28 regulamenta o quê? Lembrando que todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, todas as placas de regulamentação, elas ditam regras, restrições, proibições e condições na utilização das vias. O que tem dentro dessa placa? Bom, tem duas setas. Uma está apontando para baixo e a outra está apontando para cima. Imagine uma via, né? Nós temos aqui uma via de trânsito, uma seta está apontando para lá e uma seta está apontando para cá. E aí, o que será que isso significa? Letra A, duplo sentido de circulação. Letra B, ultrapassagem pela direita. Letra C, siga em frente. Ou letra D, siga em frente à esquerda. Bom, seguir em frente não é. Em frente à esquerda também não é, muito menos ultrapassagem pela direita. Então, será a letra A, duplo sentido de circulação. A placa R28 regulamenta duplo sentido de circulação, ou seja, uma pista está indo e a outra pista está vindo. 24.
A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Vamos trocar uma palavra aqui? Ela não chega, ela é anota aí. Ela é transmitida. Gente, escrever com mouse não é fácil, tá? Mas imagine que aqui seja a palavra transmitida. Pega essa dica. Letra A, rodagem. Letra B, ventilação. Letra C, carburação. Ou letra D, transmissão. Se ela é transmitida, é pelo sistema de transmissão, sim. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema de transmissão. Considere a interseção representada abaixo e as placas. Bom, temos a placa R1, que é a placa de pare, temos a placa R2, que é a placa de preferencial, e temos a placa R21, que é a placa de alfândega. Ambas as três são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Bom, mas e agora? Como saber qual placa eu vou colocar aonde? Pois bem, vamos começar pela posição 1 que ele está dando aqui. Essa posição 1 aqui, vejam que essa pista ela está indo e ela está vindo, certo? E aqui nós temos uma interseção em T, ó. Pode ver que ele vai formar uma interseção em T. Quando eu tenho uma interseção em T, quando eu tenho um final de rua, eu obrigatoriamente eu vou ter que parar. Por quê? Eu vou chegar aqui. Se tiver vindo o carro daqui, eu for entrar para lá, eu vou ter que esperar. Se eu for virar para a esquerda, eu também vou ter que esperar. Então, neste caso aqui, no 1, eu vou colocar a placa R1, porque eu obrigatoriamente vou ter que parar, certo? Agora, imagine que eu estou vindo aqui, saindo nessa interseção aqui. Eu vou entrar na paralela dessa via, certo? Então, significa o quê? Que se não tiver vindo nada daqui, eu posso dar uma parada breve e posso seguir. Eu não preciso parar completamente, igual eu preciso parar aqui. Aqui tenho que parar, eu não tenho opção. Aqui não. Eu olhei, não tá vindo nada, não tá vindo ninguém, eu dei uma reduzida, segurei, olhei, não vem nada nem ninguém, eu vou ceder a preferência se alguém vier. Mas se não tiver vindo ninguém, sim, eu não preciso parar, eu posso seguir. Então, por isso que aqui eu posso perfeitamente utilizar a placa R2, que é a placa de preferencial. E aqui a R1, porque eu vou precisar parar. Então, na posição 1, eu vou usar a placa R1. Na posição 2, eu vou utilizar a placa R2. Lembrando que todas as placas vermelhas, que são as plaquinhas de regulamentação, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações. São as únicas placas que eu desrespeito a elas. Por exemplo, se aqui eu não parar e eu entrar direto, eu vou cometer uma infração gravíssima com 7 pontos. Aqui, por exemplo, se eu também não fizer uma redução, eu simplesmente entrar direto, eu vou estar cometendo uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, sim, o desrespeito a qualquer uma dessas plaquinhas vermelhas vai gerar ou poderá, resultar numa infração de trânsito. Em relação aos ferimentos leves decorrentes de acidentes de trânsito, você deve. Se é um ferimento leve, eu vou cobrir preferencialmente com pano limpo. Atenção! Ele poderia falar em lavar com soro fisiológico ou lavar com água. Também vai estar correto. O que eu não posso? Utilizar medicamento, utilizar pomadas, nem dar nada para as vítimas beber ou comer. Mas cobrir com pano limpo, ou mesmo com gaze, lavar com água ou soro fisiológico, aí será permitido.
Agora, vamos falar da Vera? Bom, primeiro vai contar a história da vida da Vera. Vera é mãe de duas crianças em idade escolar, de 5 e 9 anos de idade. Certo dia, apanhou seus filhos na escola e no caminho para casa enfrentou um tráfego pesado. Sabe aquele para, arranca, enfim. As crianças brincavam soltas no banco de trás ou no banco traseiro e gritavam sem parar. Certo momento, o veículo em movimento a velocidade de 40 km por hora. Vera voltou-se para as crianças a fim de repreendê-las. É possível concluir que Vera agiu. E agora? Será que ela agiu de forma correta ou de forma errada? Bom, é óbvio que de forma errada. Por quê? O erro já começa aonde as crianças estão soltas no banco de trás. Aqui já começa o erro, certo? E o que a Vera fez? Ela voltou-se para trás para olhar, ela olhou lá atrás, mas o carro não está andando para frente. Eu não posso olhar para trás. Eu vou regular o meu espelho retrovisor para eu ver o que está acontecendo, sem necessariamente eu precisar me voltar, né, para a parte de trás para olhar para trás. Então, sim, incorreto, pois o fato de ter se voltado para trás pôs em risco a atenção da conduta ao volante. O foco principal era a direção e não as crianças, e, consequentemente, a segurança, além de ter esquecido de fixar o cinto de segurança nas crianças ou o dispositivo, né, de retenção, aí, de acordo com a idade, altura e peso de cada uma dessas crianças. Os sistemas básicos que um motor a combustão interna funcione são. Então, quais que são os sistemas básicos? Alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. Ficou difícil, né? Vamos contar uma historinha? Bom, primeiro o carro ele vai se alimentar do quê? Ar e combustível na quantidade adequada. Esse ar e esse combustível serão inflamados pela ignição da vela. Toda a parte interna do motor, as peças, elas precisam de óleo, ou seja, de lubrificação, para diminuir o atrito e também a temperatura, que por sua vez também precisará do sistema de arrefecimento, ou seja, do sistema de resfriamento. E depois que todo esse alimento, o veículo usou todo esse alimento, que teve essa explosão, enfim, todos esses gases produzidos terão que ir embora, certo? E eles vão ser expelidos por onde? Pelo escapamento, quase um sistema digestório. Então, meu veículo vai receber o alimento, que no caso é alimentação, combustível e ar, vai ter a faísca da vela para inflamar esse ar, esse combustível, vai ter a lubrificação para manter a parte interna ali, as peças lubrificadas, diminuir o atrito, diminuir a temperatura, vai ter também o sistema de arrefecimento para auxiliar esse carro a ficar numa temperatura ideal, que é de mais ou menos aí os seus 90 graus, e depois toda essa queima, todos esses gases serão expelidos pelo escapamento. A distância de reação é definida como? Primeiro, eu preciso entender o que é reação. Reação é quando eu reajo a uma atitude. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Se alguém te ofende, o que você faz? Você reage. Você responde o quê? Quase sempre na mesma moeda. Não é assim que acontece? Isso é reação. Você está reagindo a um fato, você está reagindo a alguma coisa. A distância de reação na direção é a mesma coisa, ou seja, é aquele espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, ele tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Ele está reagindo. Então, se ele tirou o pé do acelerador e acionou o freio, ele já reagiu a uma situação. Se ele continuar freando,
até o carro parar completamente, nós teremos o espaço ou a distância de frenagem. E olha que legal. Se eu somar a reação mais a frenagem, ou seja, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar completamente, distância de parada. Por quê? Porque eu juntei a reação mais a frenagem e elas juntas vão gerar a distância de parada. Ah, e tem mais uma distância ainda bem importante para você lembrar, que é a distância de segmento ou de segurança. É o quê? É a distância em movimento que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente, medida em 2 segundos. Beleza? Próxima questão. 3 motoristas cometem infrações conforme descritos abaixo. Bom, tem o motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Aqui, pessoal, nós estamos vendo velocidades. Então, já podemos deduzir que vai ser alguma infração relacionada à velocidade. Mas, ó, não é só infração. É a suspensão do direito de dirigir. Eu só vou conseguir acertar essa questão se eu lembrar do seguinte: vai gerar suspensão toda vez que eu transitar a mais do que de 50% do limite estabelecido para a via. Mas como que eu vou saber se eu estou a mais ou a menos de 50? É muito fácil, é muito simples. Quer ver? Bom, então vamos colocar aqui que é a mais de 50%. Beleza. 50% é o quê? É a metade. Então, vamos pegar aqui, ó, 90. Qual que é a metade de 90? Vamos ver quem tá bom aí em matemática. 45. Se eu somar 90 mais 45, eu vou ter o quê? 135. Isso aqui é mais que 50%. Quer dizer o quê? Que até 135, esse condutor, esse motorista, ele comete uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Se ele estivesse a 136, ou seja, mais de 50, ele estaria cometendo uma infração gravíssima e a suspensão direta do direito de dirigir. Só que ele estava a 105, então ele não vai ser suspenso. O motorista 2 é a conta mais fácil de fazer. Qual que é a metade de 100? 50. Quanto que é 100 mais 50? 150. Quer dizer o quê? Até 150, que é 50%, infração grave com 5 pontos na habilitação. A mais de 50 vai ser a partir do 151. A partir de 151, ele estaria cometendo uma infração gravíssima, 7 pontos e a suspensão direta da habilitação. Mas ele estava a 135, então não vai ser suspenso. E o motorista 3? Bom, ele estava a 40, agora ficou fácil. Qual que é metade de 40? 20. 40 mais 20, 60. Significa o quê? Que até 60, ele comete uma infração grave com 5 pontos. E a partir de 61, gravíssima, 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Ele estava a mais de 61? Estava. Ele estava a 65. Então, sim, o motorista 3, ele terá o direito de dirigir suspenso por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e, claro, evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é, olha a dica, o que ele quer fazer? Evitar novos acidentes. Aí eu te pergunto assim, se você não estiver vendo que tem um acidente, as chances de você também se envolver nesse acidente não são maiores? São, com certeza. Então, uma atitude, um procedimento é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Para quê?
para evitar que novos sinistros, acidentes e colisões venham a acontecer. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regrinha aqui vale tanto para o ciclista quanto para os pedestres. Atenção! Manter-se em fila única, uma bicicletinha atrás da outra, um pedestrinho atrás do outro. Por quê? O CTB diz assim: quando você vai passar por um ciclista, primeiro, você vai reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. E ele vai questionar a distância. Qual a distância que eu tenho que manter ao passar por um ciclista? 1,5 metro, 1,5 metros. Por isso que o ciclista deverá transitar em fila. Imagina, 1,5 metro desse mais 1,5 metro do outro são 3 metros. Já vou estar parado lá no acostamento da outra pista. Por isso que o ideal será sempre manter-se em fila única, tanto o pedestre quanto o ciclista. A regra será a mesma para ambos. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Penalidade poderá ser advertência por escrito, multa, suspensão, cassação, curso de reciclagem, entre outros, tá? Não confundam com uma EMA. O que é uma EMA? É uma medida administrativa, que sempre vai começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento. MA é igual a R. Medida administrativa começa com a letra R. Agora, a penalidade não. Pode ser advertência, multa, suspensão, cassação, entre outros. Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes será punido com... Olha, veja bem, se eu estou desobedecendo uma ordem, eu estou tendo uma atitude errada. Por exemplo, furar o sinal vermelho, avançar a placa de pare. Não é uma atitude errada? É uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Mas é uma atitude. Toda vez que eu tiver uma atitude errada na direção, sempre vai gerar apenas e tão somente multa. Diferente se no meu carro tiver algo para arrumar, algo para consertar, algo faltando. Aí vai gerar o quê? A MA, que é a retenção para a regularização. Outro exemplo, se eu estacionar em local proibido, de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais, o que vai acontecer? Além da multa, vai gerar também uma MA, que é o quê? Que é a remoção do veículo. Por quê? Meu veículo está atrapalhando a circulação dos demais. Eu não tenho o direito de atrapalhar a circulação dos demais. Todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, meu carro será removido para poder dar o direito das outras pessoas também de transitar. Concluído, pessoal, com muito sucesso. Mais um super vídeo, como vocês viram, muitas questões novas, algumas questões que caem com bastante frequência, que é aquele quadrinho ali dos motoristas, essa questão ela cai muito, além de muitas regras, dicas, macetes para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal é válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Então, sim, você pode utilizar esse canal e ser aprovado. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pelas mensagens, pelas dicas, pelo carinho das mensagens que eu tenho recebido aqui. E, ó, de coração, continuo desejando a cada um de vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. Deixo aqui aquele carinho, aquele abraço bem apertado a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.